Queridos, nós vamos passar agora a exposição, a pregação da palavra de Deus nesta noite de domingo, e nós vamos para isso retornarmos. Por que eu digo retornarmos? Porque pela manhã nós estivemos, nós ouvimos o sermão aqui do licenciado Mateus, em Mateus capítulo 1, e nós vamos retornar ao mesmo capítulo agora à noite, no capítulo 1 de Mateus, para a continuação daquele texto, a continuação daquele texto que é a partir do versículo de número 18. Então, Mateus capítulo 1, abra sua Bíblia aí, por favor, meu irmão. Mateus capítulo 1, o texto será do versículo 18 até o versículo de número 25. Eu estava até conversando com o nosso licenciado, que a gente tem um costume aqui na igreja de pregar expositiva e sequencialmente. Os irmãos sabem que nós escolhemos um livro da Bíblia, uma carta, e vamos expondo, E é tão costume que nem quando nós combinamos é sequencial, Porque eu conversei com o Mateus ontem e falei na sexta-feira eu falei com o Mateus, qual que é o texto que você vai pregar para poder fazer do dia de manhã, E ele me disse o texto, eu falei assim, pois é, vou pegar a continuação. Então, até quando a gente não combina, é sequencial, aqui, Mas, meus irmãos, vamos lá então a Mateus capítulo 1, versículo de número 18 até o versículo de número 25. Então, eu farei a leitura, e os irmãos atentos aí, acompanhem o que Deus nos fala por meio de sua palavra, sobre a narrativa, do nascimento de Cristo. Olha aí o que diz o texto, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, ele porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez agora, para que Ele nos fale por meio de sua palavra. Ó Deus santo e bendito, ó Deus, nós estamos, Pai, diante da tua palavra e de um texto poderoso, que nos fala do nascimento do nosso Salvador, do Messias prometido. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a aproximarmos-nos com reverência, com um coração sincero diante da tua palavra, e com os ouvidos prontos e o coração aberto pelo Espírito, para que nós reverenciemos a Jesus Cristo, que nós vejamos a sua glória e que nós aprendamos de sua palavra, ó Deus. Ensina-nos, Pai, enquanto ouvimos a pregação da tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo, o Rei, Salvador e Senhor, pela a bênção e a iluminação do Espírito, nós o fazemos com o perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, esse texto ele é conhecido. E ele vem logo a seguir da genealogia de Cristo que nós ouvimos hoje pela manhã. E o Evangelho de Mateus, ele é centrado em demonstrar, em provar que Jesus Cristo é o Messias prometido, que ele é o ungido, que ele é o Cristo, filho de Davi, aquele rei eterno que Deus prometeu a Davi que se assentaria no trono, o qual este trono não teria fim, seria eterno o seu governo. E agora, depois da genealogia, como vimos pela manhã aqui, agora Mateus se dá a narrativa da natividade, do nascimento de Jesus Cristo, o início de sua vida terrena. Sim, o início de sua vida, Marcos, terrena,
Porque Cristo é antes de tudo, lembra? Antes de Abraão existir, eu sou. Lembram-se? Aqui, Mateus se dá a narrar a origem da vida terrena de Cristo. A Gênesis, o início da sua vida. E é por isso que no versículo 18, e nós já vamos ao texto, está escrito: ora, a Gênesis, a origem, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. E ele começa então a narrativa da natividade, do nascimento de Jesus Cristo. E ele começa dando enfoque a José. É interessante que Mateus dá muito enfoque em José, enquanto Lucas dá a Maria. Vocês podem perceber na leitura paralela, lendo Mateus e lendo Lucas, que eles têm enfoques diferentes. Mateus se concentra na narrativa do nascimento de Cristo, ele se concentra em José, Mateus, e Lucas em Maria. E assim a palavra de Deus é completada, se completa. Porque você tem a visão do pai legal, porque lembre-se que o pai de Cristo não é José, é o Deus poderoso, mas é o pai legal, é o pai que vai responder pela criação de Jesus, e pela mãe física de Cristo, aquela que deu, de fato, que trouxe Jesus à luz, através do poder do Espírito Santo. Então é interessante como os evangelhos se completam. Em Mateus você tem uma perspectiva de José, como Deus tratou com José. Em Lucas, com Maria. E assim a palavra de Deus se completa e nos dá mais clareza. Mas aqui é mais José que está no foco. E olha como começa então. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado ou tendo tido relação sexual íntima, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então veja, irmãos, Maria estava desposada de José. Em outras palavras, Maria estava, Tayane e Carla, prometida em casamento. Nós poderíamos usar o termo hoje, estavam no noivado. Maria tinha sido pedida em casamento. Então ela estava comprometida com José, a casar-se com José. O casamento só aconteceria, inclusive a união sexual, quando o noivo levasse a noiva para a sua casa, num cerimonial, e aí sim o casamento, de fato, estaria estabelecido. Como nós falamos, através também da relação íntima, sexual própria do marido e da esposa. Mas eles ainda não estavam casados. Ela estava prometida a José. Todavia, esse compromisso de casamento, esse desposamento, ele já tinha peso legal, sabia? Naquela cultura, quando alguém se comprometia a casar com alguém, aquilo já tinha peso judicial. Então, mais ou menos, Laura, quando alguém, meu querido João, pedia alguém em casamento e se comprometia a casar-se com essa pessoa, já tinha ali um contexto judicial inserido. E para se terminar o noivado, apenas com um divórcio perante o juiz. Que não é o nosso caso, certo? Quando alguém aqui na nossa cultura fica noivo de alguém, pode, não convém, né, ficar noivo para terminar, mas pode ainda decidir não casar-se. Lá envolvia uma questão legal, uma obrigação legal, que apenas o divórcio diante do juiz poderia, de fato, dar fim àquele compromisso. Então era uma questão mais séria do que é para nós hoje, o noivado lá. Tinha um peso judicial, embora não fosse ainda um casamento. Ok? Então diz o texto aqui que ela estava desposada. Então José tinha essa obrigação para com Maria. Mas, e aí, o texto diz que estando ela desposada com José, comprometida para casar-se com ele, e que eles ainda, e Mateus faz questão de deixar isso claro, várias vezes no texto, que eles ainda não tinham ainda coabitado, ou seja, aquilo que será gerado em Maria, o seu primogênito, que é o nosso Senhor e Rei Salvador Jesus Cristo, não é produto de uma união sexual de um homem e mulher, porque Maria e José ainda não haviam coabitado, não haviam tido ainda relação íntima, ok?
Mas mesmo assim, todavia, algo surpreendente acontece. Ela se acha grávida pelo Espírito Santo. Diz o texto que achou-se Maria grávida pelo Espírito. E é interessante aqui que achou-se, não é que ela se escondeu. Não é que ela tentou esconder a gravidez. A ideia é que a gravidez se tornou evidente. Ela não escondeu a gravidez. Até porque vocês se lembram que no relato de Lucas, quando o anjo Gabriel vai ter com ela, o anjo Gabriel lhe avisa o que há de acontecer. E ela diz: seja então conforme a vontade do Senhor, eis aqui a sua serva. Então ela não teme mais o que vai acontecer, porque ela sabe muito bem o que está acontecendo. Então ela não esconde a gravidez. A ideia aqui é que a gravidez se torna evidente, como em qualquer gestante. Você percebe que uma mulher está grávida, ok? É o que aconteceu aqui. José constatou a evidência. Viu que ela estava grávida. Não era dele. Então diz o texto aqui, irmãos, que ela, mas diz mais, que ela não só achou-se grávida, aquilo se tornou evidente, como Lucas vai dizer também lá no capítulo 1, mas que ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. E aqui a gente tem que ter um cuidado, que a gente não pode entender aqui nada parecido com o paganismo e a mitologia desenha e pinta o relacionamento das pessoas divinas, não é? Os entes, os seres divinos, com os homens. Então a gente não pode entender aqui que o Espírito Santo tornou-se homem para poder entrar em relação íntima com... Nada disso, longe disso, ok? Nós não estamos falando de um paganismo grego, por exemplo, que Zeus, que é o pai dos deuses na mitologia grega, vai ter com uma humana e tem um coito com ela, e então Perseu, por exemplo, um semideus nasce. Não é nada disso. A ideia é de que o poder do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, ela achou-se grávida. Essa é a ideia. O Espírito Santo, com o seu poder, fez o ente divino nascer em seu ventre. E para nós cristãos, nós cremos piamente, sem problema nenhum nisso. Porque nós já cremos em algo assim, quando lá em Gênesis 1 diz que Deus criou do nada todas as coisas. Para nós não há problema nenhum em tentar explicar essas coisas poderosas, esses milagres portentosos, porque nós sabemos que Deus tem o poder do nada de trazer todas as coisas à existência. Não há problema para nós aqui. Então nós cremos no nascimento virginal de Jesus Cristo. Que a virgem, embora não tenha coabitado com homem algum, deu à luz ao ente divino. Pelo poder do Espírito Santo. E vocês se lembram que na criação, na Gênesis do mundo, o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, energizando a criação para que a palavra do Filho, as coisas viessem a existir do nada. O Espírito Santo estava lá, que é chamado na Bíblia de o Espírito da vida. Portanto, que estranheza nós teríamos em ler este milagre poderoso, realizado pelo Espírito Santo, que é o Espírito da vida, que traz a vida, que gera a vida, do nada, como fez em toda a criação. Nenhuma surpresa para nós que cremos. Ok? Mas veja lá, versículo 19. Olha o que acontece com José diante disso. José, então, não sabia de nada ainda, viu, irmãos? Maria já havia sido avisada dessas coisas, mas José ainda não sabia de nada. E aí veja o que diz o texto. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Meus irmãos, imagine a tensão que José agora experimenta e encontrar sua noiva e piedosa noiva, porque Maria era uma piedosa mulher, uma jovem piedosa, grávida, e ela estava comprometida com José, e agora ela aparece grávida, e o filho certamente não é dele. E a ideia aqui é que José é descrito no contexto por Mateus como justo,
Diz assim, mas José sendo justo. E o que isso importa aqui? Ora, importa muito. A ideia aqui, meus irmãos Marlinéia e Cláudia, a ideia aqui, Isabela Gomes, é que José não poderia jamais consentir com o adultério de sua esposa. Porque até então, Renata e Caio, para José, até um segundo momento em que o anjo revelaria a ele o que realmente estava acontecendo, para ele, o que seria para qualquer pessoa, Maria havia adulterado. E ele sendo justo, ou seja, ele não poderia casar-se com a adúltera. Então José, ele tem uma tensão aqui, porque ele está dizendo, o texto nos diz o seguinte, ele sendo justo não poderia casar com a mulher que havia traído. Ao mesmo tempo, ele a ama. E ele é alguém compassivo, alguém misericordioso. Então a ideia de sendo justo e não a querendo infamar. Então a ideia de, veja como José, o piedoso José age aqui. Ele não pode casar-se com adúltera, porque isso é contrário à lei de Deus. Não pode ser conivente com tal situação. Ao mesmo tempo, ele quer poupar aquela que ele ama. Como resolver isso? Eu não posso fazer vistas grossas ao pecado dela. Até então, ele considerava assim. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero machucá-la. Como é que eu vou agir? Tanto que a infidelidade, que a princípio seria o caso aqui, depois nós vamos descobrir pelo anjo que não é, mas a princípio é o caso. A infidelidade a essa altura seria pecado de adultério. Lembra que o noivado, o desposar-se com alguém, tinha um peso judicial, então era pecado e deveria ser punido com a morte. Lá em Deuteronômio diz assim, se uma moça virgem, desposada, noiva de alguém, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade onde aconteceu os julgamentos, e os apedrejareis até a morte. A moça, porque não gritou na cidade. É interessante que olha só que para poderoso aqui, que bênção isso aqui. Já em Deuteronômio, na lei que Deus deu a Moisés, se contemplava a questão de violência sexual. Porque diz aqui, se ela não gritou na cidade, porque se ela gritou, ela foi violentada, então ela não tem culpa. Mas se ela não gritou, então ela foi conivente. Ela queria aquilo. Então ela deve morrer. E aí diz mais. E o homem porque a humilhou. E humilhou a mulher do seu próximo. Assim, eliminando-os, eliminarás o mal do meio de ti. José era um homem piedoso. Ele sabia a lei. Ele conhecia provavelmente a lei. Ele sabia que Maria, ao ser denunciada, poderia ser apedrejada. Como resolver isso? Se a lei fosse aplicada rigorosamente a Maria, ela morreria. Todavia, havia uma possibilidade dentro da lei de um divórcio privado. Havia uma possibilidade. Lá em Números, eu não vou ler o texto, lá em Números 5, a lei de Moisés, ela estabelece que pode haver uma espécie de divórcio privado entre a testemunha da traição e o sacerdote. Se um homem for testemunha da traição de sua esposa, ele a levará ao sacerdote, que fará o divórcio privado ali, entre 3 pessoas. É talvez isso que diz o texto, que José estava resolvendo assim deixá-la. Porque o texto diz, resolveu deixá-la secretamente. Deixá-la aqui é anular o casamento, mas de maneira secreta. De maneira que não a difamasse publicamente. Então veja, ele está procurando uma maneira de ser justo, porque ele não vai casar com a adúltera, e ao mesmo tempo de não prejudicá-la. Então, possivelmente, ele encontrou na lei uma possibilidade, um contexto de um divórcio privado, como a lei determinava ou dava possibilidade em Números. Olha o versículo 20, diz assim, enquanto ponderava nessas coisas, ou seja, enquanto José pensava nesse plano de anular o casamento secretamente, e aí nós vamos continuar a ler, eis que lhe apareceu em sonho um anjo. Mas nós vamos esperar um pouquinho para entrar nessa parte do anjo e do sonho de José.
Eu queria aplicar aqui algo importante para nós sobre essa primeira parte, que a Bíblia, de maneira tão maravilhosa, demonstra o caráter de José, que como ele estava procurando lidar com aquela situação terrível, tão difícil, imagina para José em encontrar sua noiva, e tem a evidência de sua noiva grávida, e a princípio constataram uma traição ali, uma infidelidade. Irmãos, nós observamos a conduta de José descrita nesses versículos aqui. E essa conduta trata-se de um belo exemplo de piedosa sabedoria e de terna consideração pelo próximo. Ele viu a aparência do mal, certo? Isso aqui tem a aparência do mal. Eu sei que Maria é piedosa, eu sei que ela teme ao Senhor, mas o que está diante de mim tem a aparência do mal. Como resolver isso? Entretanto, José não fez nada precipitadamente. Ele esperou pacientemente até perceber como lhe convinha agir. A ideia aqui é de enquanto ponderava nessas coisas, enquanto planejava agir, tentando Sofia e Vitor considerar tudo o que estava diante dele. Ele não se adiantou em nenhum movimento, em nenhuma decisão, antes de avaliar toda a condição, ou todas as condições, tudo o que estava diante dele. Isso nos ensina, irmãos, a nós, a ter cuidado no juízo que nós fazemos de alguém. Nós somos, irmãos, muito ávidos para julgar. Nós julgamos precipitadamente. Não é verdade? Nós sabemos de uma informação de um terceiro e nós já estamos fazendo considerações, nós já estamos emitindo juízos. Olha, isso aí deve ser, a gente fala assim, né? Isso aí deve ser por conta do que ele fez assim, aí o fulano deve ter feito isso, e aí então o ciclano deve ter dito aquilo, e aí acabou nisso. Ou seja, nós estamos estabelecendo já todos os fatos com poucas informações. E nós deveríamos ter cuidado ao fazer isso. Lembra de Tiago? Tiago vai dizer assim: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, quando uma situação assim, uma aparência do mal lhe vier, você estiver diante dela, peça ao Senhor graça de ter paciência e considerar todo o contexto. Às vezes você ouve alguém que está te falando de que sofreu algum mal de uma certa pessoa, mas se for possível, segundo a graça de Deus, procure a outra pessoa. Ouça também o que ela tem a dizer, para que você estabeleça um juízo justo e não parcial. E não passional. Procuremos isso. Nós viveremos melhor. Nós julgaremos melhor. Nós faremos mais justiça se nós tivermos paciência. Se nós pensarmos melhor naquilo que está diante de nós e procurarmos orar ao Senhor para que nos esclareça as coisas. Então tenhamos mais cuidado. Veja que José teve essa prudência, mesmo diante da sua esposa, da sua prometida, melhor, grávida, ele ainda assim considerou todas as coisas, procurou considerar as coisas. Então que nós façamos o mesmo. Mas veja agora, enquanto ele ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, irmãos, o texto diz aqui que enquanto José ponderava sobre o plano que ele seguiria acerca de Maria, a atitude que ele tomaria, certamente ele foi tomado pelo sono. Porque o texto lá na frente vai dizer, no versículo 24, que despertado José do sono. Então a ideia de que ele estava, obviamente, a gente pode imaginar que cansado de pensar, e vocês sabem, pensar cansa, né? Você ter problemas para resolver cansa. Então ele pode ter sido tomado pelo sono em determinado momento, Carlos e Zonete, e ele ter caído no sono. E enquanto André, ele dormia, Coraci, então um anjo lhe apareceu em sonho. E o anjo disse essas palavras que estão no texto: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, meus irmãos, o anjo, que é o mensageiro do Senhor, nós não sabemos a forma que este anjo apareceu no sonho a José. Geralmente os anjos apareciam em forma humana.
geralmente os enviados de Deus apareciam em forma humana. Visto, por exemplo, nós podemos lembrar aqui de um dos exemplos, que são os visitantes que foram a Abraão, lá em Gênesis 18. Eles apareceram lá, os 3 visitantes, inclusive um deles se diz, né, que é a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, é pré-encarnação, a quem Abraão reconhece como anjo do Senhor, e como Senhor sendo próprio ali a Deus. Então, mas aparece em forma humana. Então era costume de Deus enviar os seus mensageiros, quer de fato em forma humana, quer em sonho, na aparência de homens, para que a mensagem fosse absorvida, fosse apreendida. Então é possível, o texto não diz, mas é possível que no sonho este anjo, esse enviado, tenha aparecido em forma humana, como era costume, assim os anjos aparecerem aos homens. E aí então, o texto diz que este enviado do Senhor, esse mensageiro, esse anjo, diz a José, filho de Davi. É interessante que Mateus continua o tema da messianidade do Cristo. Porque vocês se lembram que hoje pela manhã, através da pregação do nosso licenciado Mateus, nós vimos a genealogia que começa com livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. E agora o anjo se refere a José como filho de Davi. Então, ele não... Aqui, meus irmãos, o texto é ligado à importância de Jesus como filho da casa de Davi estabelecida, e não só isso, a importância de José na vida de Cristo, na sua origem, no seu nascimento, também estabelecida, porque José é um descendente de Davi. E é interessante que quando nós olhamos a descendência, a genealogia de Maria, nós também descobrimos biblicamente que Maria também é uma descendente de Davi. Então Deus, em sua providência, na sua direção da história, fez com que Cristo nascesse dentro de uma casa onde o seu pai legal, o seu pai adotivo é descendente de Davi, e a sua mãe física, aquela que o gerou, é descendente de Davi. Então Jesus Cristo está cercado, por assim dizer, está amparado, fundamentado de todas as formas na casa de Davi, porque ele é o Messias davídico. Então olha para o pai dele e vê casa de Davi. Olha para a mãe, vê casa de Davi. Então isso deixa comprovado que Jesus Cristo cumpre a profecia, porque é um filho de Davi que se assentaria no trono eternamente. Então, aqui o anjo lembra isso a José. José, filho de Davi, não temas receber Maria. Então a ideia é de que ele estava receoso, ele estava temendo, como nós vimos o texto, sendo ele justo, mas não querendo difamá-la, pensava em como poderia anular o casamento juridicamente. Ele pensava, então ele estava temendo unir-se a ela. E o anjo diz, não temas, não tenha receio de recebê-la. E aí o anjo dá a ele toda a segurança, como Deus dá a seus filhos. Porque o que é gerado nela é do Espírito Santo. José, a sua mulher não te traiu. O filho que ela espera não é de outro homem, mas é o poder do Espírito Santo que gerou o ente divino no ventre da sua mulher. Portanto, pode tomá-la como sua mulher. Irmãos, os crentes nunca ficarão em transe por muito tempo. Deus sempre vai guiá-los por sua palavra. O que eu quero dizer é o seguinte, é que você muitas vezes e eu temos diante de nós decisões difíceis a tomar, certo? Às vezes é na esfera do lar, às vezes no trabalho, às vezes na igreja. Mas todos aqueles que buscam o Senhor, como José, nós vamos ver isso, todos aqueles que amam, obedecem, buscam o Senhor, como José fazia, Deus nunca deixará eles em suspense. Jamais fará isso. Deus sempre enviará a sua palavra, e hoje, ordinariamente, pela Bíblia, para conduzir o seu povo, os seus filhos, a tomar a decisão certa. Deus nunca vai nos deixar no escuro. A palavra dele é lâmpada, lembra? Luz para os caminhos, lâmpada para os pés. E o anjo veio trazendo a palavra do Senhor. Não tema tomar Maria por tua mulher, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. Você pode tomá-la sem medo. Deus sempre conduz os filhos dele a agirem em tranquilidade e paz, mesmo em momentos difíceis. Se nós buscamos a palavra de Deus, se nós buscamos em oração, se nós lemos a palavra do Senhor, então o Senhor nos guiará. Naquelas tensões mais difíceis, naquelas decisões mais vitais, o Senhor nos guiará e nós tomaremos decisões sábias. Ok? O Senhor prometeu fazer isso, né? Ele nos guiaria certamente como tem feito e fará. Então veja,
irmãos, o versículo número 21 diz, o anjo continua, ela dará à luz um filho, e você, José, lhe porás, então a ordem é a José, para que ele coloque o nome de Jesus nesse filho. E aí explica o porquê do nome. Por que ele terá esse nome? Porque este filho de Maria, que é do poder do Espírito Santo gerado nela, salvará o seu povo dos pecados deles. Então, ela dará à luz um filho e lhe porás. A ideia é, aqui, no imperativo, Cida, aqui o anjo está dizendo assim, você deverá colocar. É um imperativo aqui. José, o nome dele será Jesus. É um dever seu dar ao filho este nome segundo a ordem do Senhor. Então, a ideia aqui é de um imperativo. Não há decisão que José poderia tomar ou não. Não é opção. É uma ordem do Senhor através do enviado, do mensageiro do anjo. E ele deverá ter o nome de Jesus. E aí explica por que do nome. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Meus irmãos, nos tempos patriarcais, nos tempos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, era muito comum a mãe ou o pai dar nome ao filho. Como é hoje também, irmãos. Hoje não mudou, não é isso? Embora, infelizmente, o Estado queira se intrometer na criação dos filhos, quando não deveriam, ainda os pais decidem o nome que dão aos seus filhos. E no antigo Oriente Próximo, nos tempos patriarcais, era assim também. Por exemplo, nós temos em Gênesis 4, 25, Eva dando nome a um dos seus filhos. Lá diz assim, tornou Adão a coabitar com sua mulher e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro nome, outro descendente em lugar de Abel que Caim matou. Então Eva dá o nome a Sete. E em Gênesis 4, logo em seguida, versículo 26, diz que Sete deu o nome a seu filho. Diz o versículo 26, a Sete, filho de Eva e Adão, nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então era comum o pai e a mãe dar nome ao seu filho ou aos seus filhos. Então aqui, meus irmãos, nós vemos que no Evangelho, Deus é que dá nome ao seu filho. Ele não espera que José decida isso, nem Maria. Ele já decide o nome, porque Jesus é filho de Deus. Então, como é comum o pai dar o nome ao filho, é Deus que está dando o nome ao seu filho. Ele será chamado Jesus, porque é o pai que decide isso. E não foi José que decidiu. Essa decisão veio do Pai Celestial. E é interessante que no Evangelho de Lucas é dito por Gabriel, o anjo, a Maria, que o menino se chamaria Jesus. E aqui em Mateus é dito a José que ele deveria dar o nome ao menino de Jesus. Então Maria é informada que o menino seria Jesus e é José que deveria dar este nome. E assim aconteceu, como diz o Evangelho de Lucas. Quando Jesus nasce, os pais lhe dão o nome de Jesus. Jesus, como nós vimos hoje aqui de manhã, também o nosso querido licenciado disse aqui, que Jesus significa Yahvé, a salvação, ou a salvação vem de Yahvé. Jesus é a transliteração, grega de Josué, Joshua no hebraico e no grego Yeshua, então Jesus. É por isso que quando os homens estão anunciando Jesus, eles têm que ser específicos. Não é qualquer Jesus, porque haviam muitos. A gente estava aqui na terça-feira passada, na última semana, estudando lá, meditando na carta de Paulo aos Colossenses. E lá Paulo manda saudações aos Colossenses de uma pessoa, de um irmão chamado Jesus o Justo. E não é Jesus lá, o Cristo. É outro Jesus, que tinha um codinome de Justo. A ideia é que muitos se chamavam Jesus na época. Era um nome comum, Josué. E é por isso que quando se anunciava Jesus, tinha que ser específico. Lembra quando Felipe vai até Natanael dizer que achou o Cristo? Lá em João, capítulo 1, diz assim, então Felipe foi a Natanael e diz assim, venha comigo, nós encontramos, porventura, o Cristo, Jesus de Nazaré, da casa de José. Ele tinha que ser específico, porque haviam muitos Jesus, haviam muitos Josué. Então não podia chegar assim, encontramos o Cristo, é o Josué. Mas qual deles?
Ah, não, é o de Nazaré. Mas Nazaré tem uns 5, pelo menos. Da casa de José. Aí sim. E é interessante, eu faço uma aplicação sempre que falo com relação a isso, irmãos, que é importante para nós, é que nós devemos crer no Cristo da Bíblia. O Cristo que é o Jesus de Nazaré, o da casa de José. Não o Jesus que inventam por aí. Há muitos Jesus por aí. Há Jesus que os homens criam. Ah, o meu Jesus aceita o jeito que eu sou. Ah, o meu Jesus aceita o jeito que eu vivo. Ah, o meu Jesus não se importa se eu peco. Ele é amor. O Jesus da Bíblia é amor. Mas o Jesus da Bíblia também é severo. Lembra quando Ananias e Safira mentiram? Eles caíram mortos lá. Então Jesus não é só amor. O da Bíblia não é só amor. Graças a Deus, graças ao poderoso Deus, o seu Filho é amor. Nós somos prova disso. Que ele ama os pecadores. Mas ele também é severo para com os rebeldes. Então nós cremos no Jesus de Nazaré, da casa de José. É este Jesus o Messias. É este o Deus encarnado. É este o Salvador e nenhum outro. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente vai a uma igreja. Não é só se eles estão pregando Jesus. A pergunta é: que Jesus estão pregando? É o da palavra ou é um inventado? Essa pergunta tem que ser feita. Ok? Tanto aqui quanto em qualquer outra igreja. Que Jesus tem sido proclamado. Mas aí diz mais. O anjo explica agora o porquê do nome Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. O anjo aqui, meus irmãos, cita o Salmo 130, verso 8, sabia? E a explicação do nome de Jesus, que significa isso, a salvação vem de Yahvé, ou Yahvé é a salvação. A explicação para o nome vem do Salmo 138. Lá no Salmo 138 está escrito: é ele, e aqui é uma referência a Yahvé, quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Ou seja, é ele que salva Israel dos seus pecados. E aqui o anjo diz: pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então é uma citação do Salmo 130. E era necessário, Alexandre, querido, essa citação. Sabe por quê, meu irmão, querido Alexandre e demais irmãos? Porque os judeus não esperavam ou não tinham a expectativa de que o Messias iria redimi-los de pecados. Redimi-los de pecados. Eles queriam o Messias que os redimisse da tirania romana. Então, é importante que o anjo lembrasse a José que a missão do Messias era redimir o seu povo dos seus pecados e não trazer uma libertação nacional política para eles. Porque lembram-se que quando Jesus vem, eles esperam um Messias político, libertador da tirania de Roma. E deixa eu lhes falar, essa relação que muitos homens têm com Jesus Cristo, é isso que eles ainda esperam de Jesus. Que Jesus venha libertá-los da opressão política, da opressão tirânica de governos. Nós vemos muito em campanhas políticas pessoas se juntando para orar o Pai Nosso, para orar. Por quê? Porque eles estão preocupados com a vida deles aqui. Eles não estão preocupados com pecados. Eles querem um comércio melhor, um livre mercado. E veja, irmãos, não estou dizendo que essas coisas são más em si, por favor, tá? Eu estou dizendo que eles apelam para Cristo para uma salvação agora. O que importa é agora. Eu continuo os meus pecados, mas eu quero ter um país melhor. Mas que país melhor nós teremos em nossos pecados? O pecado é o problema fundamental. O país é o que é por causa dos pecados. Não se resolve o problema de um país sem resolver antes o problema do pecado. Mas os homens ainda acham que o que Cristo pode dar é uma libertação política. E esperam isso apenas dele. É claro que o Senhor Jesus, como é Rei dos Reis, ele dirige a vida política de toda e qualquer nação. É ele, diz a Bíblia, que tira reis e que impõe reis. Então é lícito, em momentos de eleição, nós orarmos a Deus: Deus, nos dê, segundo a tua vontade, se for segundo o teu plano, um presidente, um magistrado, segundo o teu coração.
Ou se ele não for um cristão, que o Senhor da graça comum os conduza nos princípios cristãos para o bem da igreja dentro da sociedade. É lícito, não há nada de injusto nisso. Agora, esperar que a maior graça que Cristo possa dar é apenas o benefício político agora e hoje, estaria errado. Porque o que Cristo vem fazer é algo muito maior. Ele vem nos livrar daquilo que mais importa, daquilo que mais nos prejudica, dos nossos pecados. Jesus veio, meus irmãos, nos livrar dos nossos pecados. Há um teólogo que diz algo, e diz de maneira muito criativa, ele diz assim, esse teólogo, que o problema, o coração do problema do homem é o problema do coração. O coração do problema do homem é o problema do coração. Ou seja, qual que é o coração do problema? É o problema do coração. O coração é o nosso problema. Lembra? É do coração do homem que procede todos os seus maus desígnios. E é do coração pecaminoso que Cristo veio nos libertar. Meus irmãos, Jesus veio nos libertar dos nossos pecados. Ele não veio para que tivéssemos uma vida sem problemas, ou para que tudo o que nos acontecesse fosse segundo a nossa própria vontade, para o nosso bem terreno. Não! Ele nos salva dos nossos pecados, do nosso maior problema. Mas Ele nos salva dos pecados de todas as maneiras. Veja, primeiro Ele nos salva da culpa do pecado. Eu e você somos pecadores. E a culpa pelo pecado que certamente nós temos, nos assombra. Porque nós sabemos que Deus se ira contra o pecado. Que Deus dá paga ao pecador. Isso nos assombra, porque nós somos pecadores. E quando Cristo vem e assume os nossos pecados, como Isaías diz, Ele carrega sobre si as nossas iniquidades, então Ele nos livra da culpa. Então já não há mais condenação para nós. Então Cristo nos livra da culpa do pecado. Eu ainda sou um pecador. Mas quando eu olho para Cristo, eu sei que Ele levou a minha culpa. Toda a minha culpa Ele levou. E apesar de ser um pecador, eu tenho agora paz com Deus. Eu não tenho mais medo, eu não tenho mais culpa. Porque Cristo pagou a minha culpa. Mas Cristo faz mais ainda. Ele também nos salva do domínio do pecado. Ele não nos salva só da culpa do pecado. Ele nos salva do domínio do pecado. Porque se alguém nos salvasse só da culpa do pecado, nós poderíamos continuar vivendo em pecado sem culpa. Mas Ele salva da culpa e do domínio. Ele vem nos fazer santos. Ele faz em seu espírito que nós odiemos mais e mais o pecado, que nos dominava, do qual nós éramos escravos antes. Mas agora, com seu espírito em nós, há uma guerra contra o pecado. E nós não somos mais obrigados a dizer sim para o pecado. Porque nós não somos mais escravos do pecado, porque Ele nos libertou da escravidão do pecado. Então veja, Ele nos livra da culpa do pecado, do domínio do pecado, Ele nos livra da presença ao nosso redor do pecado. O que é isso? Cristo nos protege do pecado que está ao nosso redor. Irmãos, quantas pessoas sucumbem ao pecado ao redor? Quantas pessoas você conhece que são crentes que caíram em tentação? Que sofreram? Que cederam, sucumbiram diante da tentação do pecado? E como é que você e eu estamos de pé, se somos tão limitados e fracos quanto? Porque Ele tem nos livrado da influência do pecado ao redor. Ele tem nos guardado no meio de um mundo mau. Por que nós não estamos em outro lugar agora? Por que nós estamos aqui? Há pessoas festejando agora. Há pessoas que não se importam de estarem aqui. Por que nós estamos? Porque Ele tem nos guardado do pecado ao nosso redor. Ele tem nos guardado das tendas da perversidade. Ele faz isso. Ele nos livra da culpa do pecado, do domínio do pecado, da presença ao redor do pecado. E Ele também nos livra das consequências do pecado. Por fim, Ele nos livrou do inferno, que era a consequência do nosso pecado. Toda alma que pecar morrerá. A alma que pecar morrerá. Logo, se nós pecamos, nós devemos morrer, mas Ele morreu a nossa morte.
Ele nos livrou da morte, da consequência do pecado. Deixa eu lhes falar. Eu sei que eu e você somos pecadores. Eu não sei se você tem vivido em algum pecado. Talvez você esteja vivendo em algum pecado. Mas o que Cristo tem para nos dizer aqui agora é que não importa o quanto culpado você se sinta pelo seu pecado. Não importa o quanto de poder o pecado tenha sobre você agora. Não importa o tanto de pecado que esteja em sua volta. E não importa o inferno a te ameaçar. Cristo pode te salvar do pecado. Cristo tem poder para isso. Creia em Cristo. Vá a Ele sinceramente. Confesse o seu pecado. E Ele lhe salvará do seu pecado. Ele te libertará da culpa. Ele te libertará do domínio. Ele te libertará da influência. E Ele te libertará das consequências do pecado. Vá ao Salvador. Creia nisso. Creia nele. E Ele tem poder para te salvar. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Ele faz isso. Vamos lá? Versículo 22. O anjo aqui continua. Ora, tudo isso aconteceu, o anjo continua aqui. Alguns teólogos creem que aqui não é Mateus fazendo um comentário das palavras do anjo, mas as próprias palavras do anjo seguindo, falando a José. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito, ou a palavra, para que se cumprisse a palavra que fora dita, pelo Senhor por intermédio do profeta. E então, aqui o anjo cita, como havia já citado o Salmo 130, o anjo cita aqui Isaías 7,14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Irmãos, essa citação do anjo, é preciso entender um pouco do contexto em que ela fora feita, porque ela é lá de Isaías 7,14. E a gente sabe que para o nascimento de Jesus, desde lá de Isaías até agora em Mateus, há uma grande distância de tempo. Então, como entender a citação de Isaías, a promessa que Deus fez por meio de Isaías, aqui em Mateus? Porque é uma grande distância de contexto, certo? Mas há um princípio aqui que nos deve ser lembrado. Irmãos, quando é que aconteceu, em que contexto aconteceu as palavras de Isaías que estão aqui citadas pelo anjo? Lá em Isaías 7,14. Essas palavras são ditas por Isaías a Acás, que é um dos reis de Jerusalém. Mas é um rei mau. Acás é um dos reis maus de Jerusalém. E o que está acontecendo naquela oportunidade? Jerusalém, o reino do sul, está sendo ameaçado pelo reino do norte, pelo seu irmão que está contra ele, Efraim, e pela Síria. As duas nações, Israel e Síria, se juntam contra Judá. E Acás é o rei de Judá. Aí Deus envia Isaías até Acás para dizer o seguinte: Acás, Deus falando por meio do profeta, Acás, eu sei que você está com medo dos reinos de Israel e da Síria, mas não tema, eu vou te livrar, confia em Deus, o Senhor te livrará, o Senhor é o seu refúgio, o Senhor é a sua salvação. Daí, Yahvé é a salvação. O contexto é perfeito, porque quem está sendo anunciado é Jesus, o Salvador. A salvação vem de Yahvé, não de qualquer outra coisa, mas em Jesus. E Acás, naquele período, naquele contexto, estava confiando em outras nações para livrar da ameaça de Israel e Síria, Efraim e Síria. E aí Deus diz, através de Isaías a Acás, confia em Deus. Aí Isaías diz assim, pede um sinal a Deus. Deus te disse, você pode pedir um sinal para confirmar que Ele vai te livrar desses reinos aí que te ameaçam. Aí Acás diz assim, não, eu não quero um sinal não, eu não vou provar a Deus não. Isso está lá em Isaías 7. Eu não vou provar a Deus não. Aí Isaías diz assim, pois Deus te mandou dizer, você cansa a Deus, sabia? Porque Deus sabe que você não quer um sinal, não é para não provar a Deus. É porque você já decidiu o que fazer. Não tem momento assim? Que a gente sabe que está fazendo o que é errado,
mas não quer nem ir à Bíblia, porque a gente já decidiu o que vai fazer. É Acas lá. Acas parece piedoso, ele diz assim, não, eu não quero um sinal não, porque eu não vou provar a Deus não. Aí Isaías diz, você está cansando a Deus, viu? E Deus sabe, não vem fingir de piedoso não, dizendo que não vai provar a Deus. Pois Deus está dizendo que você pode pedir um sinal. Ele está permitindo ser provado. Você já decidiu o que fazer, não é, Acas? Você quer confiar nas outras nações e não em Deus, né? Então não pose de piedoso, porque você está cansando a Deus. E aí Isaías vai e acrescenta, pois Deus então te dará um sinal, mesmo que você não queira, ele estabelecerá um sinal. Aí cita o texto, eis que a virgem dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. E aí continua o texto de Isaías dizendo assim, ele, esse menino, a qual a virgem dará luz, comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos 2 reis tu tremes de medo. O que Isaías está dizendo, Deus está dizendo para Acas através de Isaías? É o seguinte, virá um menino nascido de uma virgem, e esse menino, ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e fazer o bem. Por que manteiga e mel? Porque manteiga e mel, dentro do Antigo Testamento, são comidas do deserto. E o que isso tem a ver? Você sabe que quando reis que deviam obedecer a Deus não o faziam, Deus enviava nações estrangeiras para destruir, para colocar em guerra e punir o seu povo. Foi assim com o reino de Israel. Lembra? Israel se rebelou contra Deus. Deus enviou o império assírio e destruiu o reino de Israel. E depois Judá não ouviu a Deus, Deus enviou a Babilônia e destruiu o reino de Judá. Então a ideia de que esse menino nasceria em terra arrasada. Por isso que ele está comendo mel e manteiga, porque são as comidas próprias do deserto. Lembra que João Batista comia mel? Lembra? E ele vivia no deserto. Então a ideia de que o reino será arrasado por causa da desobediência dos reis, como Acas. Acas é um rei desobediente, a quem Isaías está falando. Porque ele não quer obedecer a Deus, quer fazer aliança contra os povos, para resistir às ameaças políticas ali, geográficas. E aí Deus diz assim, pois Deus vai levantar um menino, e ele vai nascer quando ele tiver destruído a casa de Davi. Quando vocês, reis, que não obedecem a Deus, tiverem sido destruídos, então ele levantará um menino. E esse menino, diferente de você, Acas, saberá rejeitar o mal e escolher o bem. Ele será o rei perfeito, que você não é, que Davi não foi, que Salomão não foi, que Roboão não foi, que Ezequias não foi, e todos os reis que passaram. Ele será o rei perfeito, mas ele virá quando a casa de Davi estiver derrubada. Daí a ideia de que o Senhor, diz aí, desamparará a terra, desamparará Israel. Quando a casa de Davi cair, virá um menino, nascido de uma virgem. Ele virá nesse contexto de desolação da casa de Davi. Mas ele saberá escolher o bem e rejeitar o mal. Este sinal será o sinal de que Deus salva o seu povo. Deus salva a Israel. Deus salva os que nele confiam. Então é nesse contexto que Jesus é anunciado. Jesus é a salvação. É o rei que salva. É o rei que escolhe o bem e rejeita o mal. É o rei que nós ansiamos e precisamos para nos guiar em nossa vida. Daí, então, o anjo acrescenta, e o nome dele será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Irmãos, Jesus é o próprio Deus conosco. Ele não é um representante de Deus, como eram os anjos. Ele é Deus conosco. Aliás, em Isaías, da onde é tirada essa citação que nós vimos, Isaías 7,14, em Isaías, o menino que nasce da virgem é chamado Deus forte. Lá em Isaías 9, diz assim, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. É o mesmo que está falando lá de 7,14, só que agora está falando mais dele em 9, no capítulo 9, versículo 6. Um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Lembra do contexto de Acas lá? Você não obedece, você é o rei que desobedece. Mas ele levantará um menino, nascido de uma virgem, e ele saberá escolher o bem. Ele será o rei consciente, ele será o rei que fará a vontade de Deus, o que você não faz. Então a ideia é, o governo, Acas,
estará sobre os ombros desse menino. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Esse menino é o próprio Deus, porque o nome dele é Deus Forte, Pai da Eternidade. E tem os títulos de Deus, o menino tem o título de Deus, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus Cristo é o próprio Deus, ele é Deus conosco. Daí ele disse aos seus discípulos: quem vê a mim, vê a Deus. Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. E é interessante que Emmanuel é Deus conosco, não é? Significa Deus conosco. Você se lembra no final de Mateus o que é prometido por Jesus aos seus discípulos? Quando os envia a dar testemunho: eis que estou convosco. Lá no início, Emmanuel, Deus conosco. No final, Jesus diz: eu estarei convosco. Jesus não diz: e Deus estará convosco. Ele diz: eu estarei convosco, porque ele é Deus conosco. Jesus é Deus. Irmãos, Jesus é Deus. Jesus é verdadeiro Deus. Nós vimos, no Natal, a gente pensa muito na humanidade de Jesus. Não é injusto pensar, porque é do nascimento dele, certo? Ele vindo em carne. Não é injusto. Mas o Natal também fala de que esse menino nascido em carne é o próprio Deus. Nós não podemos esquecer da divindade de Jesus. Porque o Natal também fala disso. Ele é Deus conosco. Ele é o ser divino. Ele é o próprio Deus. Assim como Jesus assumiu a natureza humana igual à nossa, em todas as coisas, exceto no pecado, ele não tem pecado, mas o restante, ele tem a nossa natureza, ainda assim, ele é Deus, verdadeiro Deus, e nunca deixou de ser. Lembra? Quando ele esteve conosco, ele conhecia os corações e pensamentos dos homens. Só Deus faz isso. Ele exercia autoridade sobre os demônios, a ponto dos homens perguntarem: quem é este que até os demônios lhe submetem a palavra? Se lhe submetem a palavra. Ele, de fato, podia fazer milagres espantosos com uma ordem da sua boca. Assim como, de fato, na criação o verbo falou e tudo veio a ser criado, assim Jesus dava uma ordem e tudo acontecia. Mais ainda, meus irmãos, ele era servido pelos anjos. Lembram-se da tentação, quando tendo resistido à tentação de Satanás, os anjos vieram e o serviram. Portanto, meus irmãos, ele é o Deus verdadeiro. Jesus até permitiu ser chamado de Deus. Lembra quando ele encontrou Tomé depois da ressurreição e disse a Tomé: não seja incrédulo, mas crente? O que Tomé respondeu? Diz assim: Deus meu e Senhor meu. Ele disse a Jesus. Ele chamou Jesus de Deus meu. E Jesus não repreendeu, porque é isso que Jesus é. Ele é o próprio Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um. Em tudo isso vemos o Cristo, o homem, como Deus eterno. Vemos aquele que é sobre todos, como Paulo diz. Paulo diz que Jesus é sobre todos. E Paulo fala assim de Jesus, ó: Deus bendito para todos sempre. Amém. Romanos 9, 5. Paulo diz que Jesus é o Deus bendito para todo o sempre. Quem nos salvou foi o próprio Deus. Quem morreu por nós foi Deus o Filho. Nossa salvação é garantida. Quem ressuscitou dos mortos com poder foi o Deus Filho. Nossa salvação é garantida. Não foi apenas um homem que morreu por nós. Foi o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que morreu e antes ressuscitou para a nossa salvação. Meus irmãos, Jesus tem como Deus toda autoridade no céu e da terra. A sua salvação e a minha salvação estão seguras na mão do bendito, poderoso Deus, que é Jesus Cristo. Ele não é só um homem perfeito, sim, sem pecado, sem mancha, varão perfeito. Mas mais do que isso, Deus bendito eternamente. E é esse Cristo que te amou e te salvou. E a sua vida está hoje e para sempre segura na mão deste Cristo bendito, que é o Deus eterno, que tem todo o poder. Terminando. Versículo 24 e 25. Vamos ler juntos? Terminando? Leiamos. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu. Perfeito. Despertado José do sono, não do sonho, né? Mas do sono. Ele sonhava enquanto dormia.
Então ele despertou do sono. E diz o texto, fez José como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Irmãos, a obediência e a submissão de José sob essas circunstâncias são dificilmente menos notáveis do que a de Maria. Maria era uma serva obediente, mas José não estava atrás dela. José era um servo obediente a Deus. Mateus dá muita ênfase a isso. Quer ver? Você vê aqui ressaltada a obediência dele, né? Em 24 aqui. Despertado José, fez como lhe ordenara. Ou seja, obedeceu, Valdir. Certo? Olha agora Mateus 12, né? Mateus 2, melhor. Mateus 2, 13 e 14. Olha aí. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Versículo 14. Dispondo-se ele, como havia ordenado o anjo, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ou seja, obedeceu de novo. Agora olha Mateus 2, 20 e 21. Versículo 19, para entender melhor. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe, dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Aí o versículo 21, dispôs-se ele, ou seja, obedeceu ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Está vendo? José é alguém que está sempre obedecendo. Deus fala, e outra coisa magnífica aqui do texto, que não é nosso ponto aqui, mas enquanto a gente lê, a gente dá glória a Deus, é que o cuidado de Deus, o Pai, com esse filho. Você já viu algum menino receber, os pais de algum menino receber visita de anjo para indicar o que tem que fazer, o que tem que fazer? Podia ser assim, né? Né? Podia ser assim? Eu não sei o que fazer com meu filho, vi um anjo, ó, faz isso, faz aquilo. Ó, conhece, diz não, diz sim. Agora, né? Podia ser assim, não é? Mas veja o cuidado especial que Deus tem com esse menino, com esse filho. O nascimento dele é zelado por anjos. Anjos aparecem dizendo, faça isso. Não deixe o menino aqui. Faça aquilo. Lá em Isaías diz sobre o servo de Yahvé, a profecia, que Deus o guardou. Eu te guardarei, para que você cumpra o propósito. Quando Herodes quis matá-lo, então Deus enviou um anjo, tira o menino daí, porque Herodes quer matá-lo. Depois volta com o menino para lá, porque o que atentava contra a vida dele já morreu. Veja como esse menino foi cuidado por Deus, porque é o filho dele bendito. Jesus é singular, de todas as formas, de todas as maneiras, em todos os sentidos. Mas o meu ponto aqui é que o pai está obedecendo, José obedece a Deus. O pai legal de Jesus está obedecendo. Assim como Maria obedeceu também. Irmãos, Deus cuidou tanto de Jesus e colocou ele na casa de pais crentes. Sabe qual é a maior bênção para um filho? Não é ter dinheiro dos pais. Não é estudar na melhor escola. Nada disso. Isso é bênção, mas não é a maior. A maior bênção dos filhos é ter pais crentes. Sabe o que você pode deixar para o seu filho? E o que mais importa é a sua vida diante de Cristo. É o que mais importa. Eu sei que você é tentado em dar outras coisas para o seu filho, segundo o que o mundo diz. Que a gente vê as propagandas. A gente vê os especialistas em educação. A gente ouve. Que o importante é uma boa educação. Que o importante é um bom lugar para se morar. Uma estabilidade familiar. Essas coisas são bênçãos de Deus. Ninguém nega isso. Mas a maior bênção que você pode deixar para os seus filhos é a sua vida diante de Cristo. Jesus foi tão cuidado por Deus Pai, que Deus o Pai o colocou na casa de um homem e de uma mulher crentes.
Despertado do sono, José fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Aí o versículo 25, olha só, Mateus volta a insistir, deixar bem claro. Contudo, José não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome, segundo o anjo havia ordenado, de Jesus. Irmãos, para terminar, irmãos, José não conheceu Maria aqui, é um eufemismo, né? Para não teve relação sexual com ela. O conhecer aqui não é ser apresentado como nós ocidentais achamos, né? A gente fala assim, você conhece fulano? Aí diz, não conheço. Você está se referindo muitas vezes que alguém te apresentou ele no lugar. Mas na verdade você não conhece mesmo, né? Tanto que você diz assim depois, surpreendido por alguma atitude que você não esperava. Eu achei que conhecia. E é isso mesmo, porque você não conhece. Você foi apresentado, mas você não conhece. O conhecer para o judeu, para o israelita, para o povo do Antigo Oriente Próximo, era ter intimidade. Intimidade muitas vezes sexual. E aqui é o ponto. Intimidade sexual. Não a conheceu, não é que José não conheceu Maria, ele estava noivo dela já, então já conhecia. Ele tinha um compromisso com ela. Não conheceu aqui, é um eufemismo para não ter relação com ela, enquanto ela não deu luz um filho. Depois ele teve, como qualquer casal normal, debaixo da graça de Deus. Tanto que Jesus teve irmãos e irmãs. Na verdade, meio irmãos e meia irmãs, mas teve. José e Maria tiveram outros filhos. Tanto que, lá em Mateus 13, diz assim o texto, os judeus, depois de terem ouvido que Jesus era o Messias, duvidam, dizendo assim, não é este Jesus, o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E não se chamam os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? A gente tinha 4 irmãos. Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto que ele faz? Então, José e Maria tiveram outros filhos. O texto dá até nome para esses filhos homens, Tiago, José, Simão e Judas. 2 deles escrevem cartas que nós temos no Antigo Testamento, Tiago e Judas. E teve irmãs, que os nomes não são mencionados, mas Jesus teve irmãs também. Então essa ideia da teoria da virgindade eterna de Maria, a própria Bíblia diz que não for assim. Isso é invencionice, tradição humana. Maria teve um casamento normal com José. E depois de ter Jesus, coabitou com ele normalmente. Como é da bênção de Deus ter a vida sexual, o marido e a mulher. É uma bênção de Deus. Não é maldição nem pecado. Ter vida sexual dentro do casamento. É uma bênção de Deus. Uma bênção de Deus. A vida sexual dentro de um casamento. É o lugar de segurança. É o lugar onde a ira de Deus não alcançará ninguém com doenças venéreas, com vergonha, com escândalo. A vida sexual dentro do casamento é uma bênção de Deus. E saibamos, a vida sexual fora dele é maldição. A vida sexual fora do casamento é atrair a maldição de Deus. Então que saibamos disso. Porque no mundo nós não saberemos aí fora disso. Mas a palavra de Deus deve ser bem claro. A vida sexual dentro do casamento é uma bênção de Deus. Deve ser vivida plenamente. Ok? Tanto que Paulo diz, o marido dê o que convém à esposa. E a esposa ao marido. E Paulo está falando da relação sexual. Marido, não negue o seu corpo à sua esposa. Esposa, não negue o seu corpo ao seu marido. Porque Deus deu a bênção da vida sexual dentro do casamento. Para que vocês não sejam tentados para fora. Eu termino aqui falando que esse texto sobre o nascimento de Jesus ensina que aqueles que conhecem a Jesus e o Pai de Jesus, Senhor Deus, são aqueles que obedecem. José conhecia Deus. Deus se revelava a José. Deus guiava José, como nós vimos. E José o conhecia tanto que o obedecia. É o que Jesus posteriormente diria. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me conhece, o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei. E me manifestarei a ele. Irmãos,
Você quer realmente reconhecer o nascimento do Cristo? Como disse Spurgeon na frase da semana, você tem que nascer para Ele também. E nascer para Cristo é ter uma vida nova nele. É ter uma vida de obediência. Portanto, aqueles que foram agraciados com a vida de Cristo são aqueles que obedecem a Jesus. Obedeça a Cristo, como José fez. Creia nele e o obedeça. E Deus muito lhe abençoará. Que Deus abençoe e nos guarde. Amém, irmãos.